Então, olá pessoal, na aula de hoje vamos aprender sobre a ligação covalente coordenada dativa, então, ou dativa, né, ou coordenada. Então, aqui nessa ligação covalente dativa ou coordenada, nós temos que o par de elétrons compartilhado, ele parte de um átomo só. Então, um átomo vai compartilhar o seu par de elétrons. Então, dessa forma, temos a ligação covalente coordenada dativa. Então, na ligação dativa, ela é indicada por uma seta que sai do átomo que cede os elétrons, chegando no átomo que recebe estes elétrons, através do compartilhamento. Então, ali ele coloca que cede, né? que cede e aqui recebe, na verdade, não é que ele está doando o elétron, ele está cedendo para compartilhar com o outro átomo. Então, vamos pegar aqui a diferença. Temos um átomo X, que ele possui aqui um par de elétrons, e esse par vai ser compartilhado com um átomo Y. Então, cada ligação ela é representada por dois elétrons compartilhados na covalente. Temos depois uma outra ligação de um átomo X, também compartilhando elétrons com o átomo Y, com a diferença que aqui nós temos um elétron e o átomo Y também tem um elétron. Agora, nesse exemplo aqui, de cima, o átomo X vai compartilhar o par de elétrons com o átomo Y. A setinha mostra quem está compartilhando. Esse par pertence a X e a Y. Então, não está doando, está compartilhando entre os dois. Aqui é a mesma coisa. Então, o átomo X compartilhando o elétron com o átomo Y. Então, qual que é a diferença? É que nessa primeira ligação, o par compartilhado partiu de um átomo só. No segundo exemplo, o par compartilhado ele vem dos dois elementos, cada um compartilhando um elétron. Então, na hora de representar essa ligação, nós temos aqui o átomo X fazendo uma ligação com o átomo Y. Então, pode ser feita assim, certo? Por quê? Porque depois que ela acontece, ela é igual. Depois que ela acontece, ela é igual à normal. A ligação covalente dativa e normal, elas são iguais, certo? Depois. A diferença é como ela acontece. Na dativa, o átomo compartilha o par com outro átomo. Na normal, cada um compartilha um elétron para formar o par. Mas para reforçar, para relembrar que ela foi formada de forma diferente, como ligação dativa, é usada uma setinha para simbolizar a ligação dativa. Mas se não colocar setinha também não fica errado. Pode ser com ou sem a setinha. Então, essa primeira aqui de cima é a ligação covalente dativa e essa de baixo é normal. Então, na dativa, o par compartilhado parte de um átomo só, e na covalente normal, cada um compartilha um elétron. Vou pegar aqui um exemplo, que é o dióxido de enxofre, o SO2. Temos um átomo de enxofre com dois átomos de oxigênio. Vou pegar aqui o primeiro átomo de enxofre. Vou colocar aqui o átomo de enxofre. Aqui do lado já vamos colocar um átomo de oxigênio. Então, o átomo de oxigênio ele possui 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o enxofre também possui 6 elétrons. Vou botar aqui em verde. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, cada um com 6 elétrons. Então, como eles possuem 6 na última camada, para estabilizar, cada um precisa de 2 para chegar a 8. Então, eles vão compartilhar. Aqui formando uma ligação covalente normal, e aqui também uma ligação covalente normal. Ou seja, cada um compartilhou um elétron
para formar um par ligante. Temos aqui dois par, um par compartilhado, aqui mais um par sendo compartilhado, onde cada elemento compartilhou um elétron. Então, esse oxigênio possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse enxofre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, cada um já tem 8 elétrons na camada de valência. Aqui só relembrando, aqui as duas foram covalentes normais. Aqui essas duas foram normais. Certo? Normais por quê? Porque o par compartilhado foi formado a partir dos dois átomos, cada um compartilhando um elétron. Agora vamos fazer a próxima ligação, que é com o segundo átomo de oxigênio. Ele aqui é SO2. Então o próximo átomo de oxigênio agora, ele vem para ligar com esse oxigênio ou com enxofre, porque os dois já estão estáveis, então agora ele pode escolher. Só que o elemento sempre prefere um átomo diferente, certo? Pela diferença de eletronegatividade. Então, se o oxigênio vai fazer ligação com ele mesmo, ele tem a mesma força, então acaba tendo um compartilhamento de forma igual. Se ele pega o átomo de enxofre, ele pega um átomo mais fraco, porque o enxofre é menos eletronegativo do que o oxigênio. Então, por esse motivo, o próximo átomo de oxigênio, ele prefere fazer a ligação com esse átomo de enxofre, então pela diferença de eletronegatividade. Então, quando um átomo já está completo com 8 na última camada, ele pode compartilhar o elétron, certo? O par de elétrons, formando a ligação dativa. Então, sempre a dativa ela é formada depois que ele já tem 8 na última camada. E o átomo que vem pegar nesse par de elétrons na dativa, ele sempre vai escolher um átomo diferente dele, um átomo mais fraco. Então, nesse caso, vamos pegar aqui o oxigênio, colocar os elétrons em volta dele, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para ele faltam 2. Esse enxofre já tem 8, não precisa de mais elétrons. Então, por esse motivo, ele compartilha esse par de elétrons com esse átomo de oxigênio. Então fica assim, ó. Ele fez aqui duas normais e aqui ele fez uma ligação dativa. Essa ligação aqui é uma ligação dativa. Então na molécula do SO2 temos duas ligações covalentes normais e uma ligação covalente dativa. Na fórmula estrutural, vamos simbolizar ali o oxigênio, formando aqui as duas ligações covalentes normais. E agora a ligação dativa, que pode ser colocada uma setinha só, tá? Porque depois que ela acontece, ela é igual a normal, ele está compartilhando de forma igual, mas para relembrarem, para reforçar que ela é dativa, é usada uma setinha. Então fica mais bonitinho fazer assim. Então, só para voltar aqui, né, como o enxofre ainda tem um par sobrando aqui, ó, ele pode fazer mais uma ligação covalente dativa. Então, nesse caso, uma que é só SO2, a gente para por aqui. Mas também existe a molécula SO3. Esse é o dióxido de enxofre. E também temos o trióxido de enxofre, que é com mais um átomo de oxigênio, formando mais uma dativa nessa ligação ali. Então, aqui fica a ligação dupla e uma dativa que é uma simples. E na fórmula molecular, um átomo de enxofre com dois átomos de oxigênio. Então, SO2. Agora vamos ver aqui outra situação. Então, na regrinha do octeto, temos algumas exceções. Então, aqui nós temos algumas exceções à regra do octeto. Vou fechar aqui. Então, hoje são conhecidos compostos que não obedecem à regra do octeto. Então, a regra do octeto é uma regra que ainda é estudada porque ela serve para uma variedade de compostos, mas temos algumas situações onde a regrinha
é desobedecida. Então aqui nós temos um exemplo, né? Átomos que ficam estáveis com menos de 8 na camada de valência. Então, vamos ver aqui algumas situações de átomos com menos de 8 na camada de valência. Então, temos aqui o caso do berílio, que tem 2 elétrons, ele forma aqui uma ligação com o átomo de hidrogênio, forma aqui com outro átomo de hidrogênio, e assim ele já fica estável. Então, ele chega a 4 na última camada. Então, o berílio tem 1, 2, 3, 4, e ele já estabiliza. Então, são exceções que na prática percebe-se que acontece. Mas como o hidrogênio com 2, ele também já é estável. Então, o hidrogênio fica estável com 2 e o berílio com 4. Então, na prática isso acontece, então por isso que ele é uma exceção, ele foge da regrinha do octeto. Então, o berílio ficou estável com 4 na camada de valência e cada hidrogênio com 2 na camada de valência. Então, nesse exemplo agora, então aqui nós temos o átomo de boro, onde o boro ele faz aqui uma ligação com o flúor, aqui uma ligação covalente com esse flúor, o flúor fica com 8, esse flúor tem 7, faz uma ligação também, chega a 8, e aqui o flúor também chega a 8, e o boro com 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e esse composto dessa forma ele já é estável. Então, quando ele chega com esse formato de BF3, aqui um átomo de boro com 3 flúor, essa substância ela já é estável dessa forma. Então, uma exceção também à regrinha, onde o boro fica estável com 6 elétrons na camada de valência. Agora, o átomo fica estável com mais de 8 na camada de valência. Então, o enxofre, temos compostos onde o enxofre faz 2 ligações e ele já é estável. Esse composto aqui, que é o hexafluoreto de enxofre, ele é um gás e ele tem aqui ó, um par compartilhado, temos 1, 2, mais um par compartilhado, aqui mais um parzinho, então ele consegue fazer 6 ligações, uma com cada átomo de flúor. Então cada flúor chegou a 8 elétrons, nesse caso o enxofre ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elétrons. Esse composto hexafluoreto de enxofre, ele é um composto, ele existe, é um gás muito denso, e nesse caso o enxofre fica estável com 12 elétrons na camada de valência. Um exemplo de uma substância onde ultrapassa essa regrinha do octeto. Então é o SF6, que é o gás hexafluoreto de enxofre. Aqui mais um exemplo, aqui o átomo de fósforo, ele tem 5 na camada de valência, então ele com 3 ele já ficaria estável, mas nesse composto aqui temos 1, 2, 3, 4, 5 ligações, então são 5 pares de elétrons formando um total de 10, então são 10 elétrons no átomo de fósforo, ele ultrapassa também a regrinha do octeto. Esse pentacloreto de fósforo, esse composto aqui, que é um átomo de fósforo e 3 e 5 cloro, também é um composto que ele existe, ele é uma expansão, ele ultrapassa a regrinha do octeto. Então o fósforo fica com 10 elétrons na camada de valência. E agora átomos que ficam estáveis com número ímpar de elétrons, não chega a formar um parzinho. Então, o nitrogênio possui 5 elétrons, então como ele possui 5, ele tem que fazer 3 para estabilizar, para chegar a 8, mas nesse caso, aqui, esse átomo de nitrogênio ficou com 1, 2, 3, 4, e aqui ele faz uma ligação dativa com o oxigênio, onde ele não consegue chegar a 8 elétrons. Então, ele faz aqui 2 ligações covalentes normais, aqui uma, aqui abaixo, 2. Esse oxigênio, para ele, faltam 2 elétrons. Nesse caso aqui, ele faz uma ligação dativa com esse oxigênio, ele compartilha esse par com o oxigênio e esse fica sobrando. Então, o nitrogênio ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse composto, que é o dióxido de nitrogênio, ele também existe, ele tem um gás que ele é contrário à natureza, ele é formado, né? Então ele
também é estável e ele não chega a 8, ele não obedece à regrinha do octeto. Então, na formação, na produção desse gás, nós temos mais uma exceção de um átomo que quebra, né, a regrinha do octeto. Então, ficando com 7 na camada de valência. E aqui mais algumas exceções, agora com relação aos gases nobres. Então, quando nós iniciamos as ligações químicas, a gente fala, né, que os gases nobres eles são um exemplo de compostos onde eles já possuem 8 na camada de valência. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então são gases monoatômicos, eles não precisam ligar, eles já são estáveis, mas foram formados, foram produzidos compostos com esses gases e eles conseguiram adquirir uma estabilidade, certo? Dessa forma aqui. Então o xenônio sozinho ele já é estável, mas produzindo essa substância com 2 átomos de flúor, ele também mantém essa estabilidade. E aqui no caso são 4 átomos de flúor. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 ligações. Também são exceções. A regrinha do octeto, elas ultrapassam o octeto, mas além da exceção do octeto, também tem a exceção de ser um gás nobre. Então, um gás nobre que não faz ligação de forma natural, né? Mas que ele pode, né, formar essas ligações, certo? Formando compostos estáveis. Então, ultrapassando também a regrinha do octeto. Então, recentemente foram produzidos, então eles não são de forma natural, né, vários compostos com os gases nobres. Então, esses compostos só ocorrem com os gases nobres de átomos grandes, que comportam a camada expandida de valência. Então, são átomos maiores que conseguem expandir a sua camada de valência. Então, só relembrando, na regrinha do octeto, ela ainda é utilizada para vários compostos, e na natureza temos vários que seguem e obedecem à regrinha do octeto, mas temos também exceções. Então, uma regrinha ainda a ser seguida, né? Mas sempre lembrando que nós temos também algumas exceções à regra. Agora aqui algumas propriedades desses compostos. Então, os compostos covalentes, então, comparando com os compostos iônicos, nós temos aqui, né? Então, os compostos iônicos possuem altos pontos de fusão e ebulição. Já os covalentes possuem baixos pontos de fusão e ebulição. Então, comparado com os iônicos. Então, comparando eles com os iônicos, eles possuem baixos pontos de fusão e ebulição. Então, apresentam baixa capacidade de condução de corrente e calor. Então, os compostos covalentes com uma baixa condução, né, de corrente elétrica e calor. E aqui eles são encontrados no estado físico sólido, líquido e gasoso. Então, relembrando, os compostos iônicos todos são sólidos, já os covalentes podem ser sólidos, líquidos ou gasosos nas condições ambiente. Então, os compostos iônicos, nós vimos isso anteriormente, eles conduzem corrente elétrica em solução aquosa ou derretidos. Já os compostos covalentes possuem baixa capacidade de condução de eletricidade e calor. Temos algumas exceções, mas a maioria segue essas 3 propriedades aqui. Nós ficamos por aqui na aula de hoje, com essas 3 propriedades aqui. Só voltar aqui. Aqui. Muito bem, então ficamos por aqui nessa aula de hoje. Até a nossa próxima aula.